Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para a gente ver ou obter as informações do que essa pessoa se arrepende em relação à situação de vocês, tá? Então vale para quem está perto, vale para quem está afastado, é só você adaptar a informação que você vai receber aqui, porque é uma leitura coletiva, né? Então você precisa adaptar ao tipo de interação que você teve com essa pessoa e ao momento que você está com essa pessoa, tá? Nós temos duas opções. A primeira opção é a pirâmide rosa, né? A segunda opção, o orgonite verde. Tá? Você mentaliza a pessoa, vamos tentar descobrir o mais recente arrependimento dessa pessoa em relação a você ou a situação de você. Você se concentra, mentaliza a pessoa para escolher o seu montinho, que eu também vou me concentrar. Vamos ao primeiro grupo. Pirâmide rosa. Consulentes 1, que essa pessoa se arrepende em relação aos consulentes 1. Essa pessoa se arrepende em relação aos consulentes 1. Se arrepende de quê? Em relação aos consulentes 1. A rainha de espadas, essa pessoa se arrepende de ter promovido em você uma frieza e um afastamento. Então, se vocês estão estranhos ou saíram da vida dessa pessoa, estão afastados de alguma forma, essa pessoa se arrepende de ter gerado em você ou uma desconfiança ou uma dificuldade de acreditar no que ela promove ou no que ela intenciona. De alguma forma, ela gera em você uma mudança que te leva a ficar mais distante, mais frio, mais cortante, tá? Você não perde a sua educação, né? Então, aqui eu não vejo uma pessoa assim, dada muitas vezes às brigas, mas você perde muitas vezes o carinho, você perde a doçura, você perde a vontade de permitir que essa pessoa se mantenha na sua vida. Então, você gera um corte, tá? Eu não sei o que ela fez, mas ela tem consciência de que o que ela fez na situação de vocês mudou vocês, né? Mudou vocês em relação a ela. Pode até ter sido uma coisa mais grave que mudou você em relação a todo mundo, né? Então você pode estar no processo de cura aí, porque você pode estar, de repente, desconfiando de tudo e de todos, mas principalmente desconfiando dessa pessoa, né? Distante, muitas vezes querendo pouca conversa, mantendo um diálogo muitas vezes só por educação ou diálogo nenhum, tá? Então ela promove uma frieza em você que não é o seu natural. Você não era dessa forma e ficou dessa forma, tá?
Vamos ver se sai algo mais específico aqui. Isso aqui já é praticamente de estudo, né? Então, ela com atitudes importantes dela geram mudanças comportamentais em você, mudanças na questão da entrega. Então, você se entrega menos, você fica mais desconfiado, né? 10 de copas, você acreditava mais, né? Ela se arrepende de talvez não ter mantido em você, com as atitudes dela, o amor que você sentia por ela. Aqui ela acha que você não gosta mais dela, tá? Que você não tem mais planejamento de estar com ela. Para algumas pessoas, ela se arrepende de não ter investido nesse 10 de copas ou não ter mantido esse 10 de copas de alguma forma para que vocês ficassem juntos e vivessem essa plenitude amorosa, né? Então ela pode ter gerado em você uma desconfiança ou me passa muito você desacreditado, né? Você passa a desacreditar desse final feliz com essa pessoa, né? Você quer viver um amor, você enxergou um amor com essa pessoa, mas talvez hoje você já não enxergue mais tão floreado, né? Você até gosta dessa pessoa, mas esse final feliz você talvez não enxergue mais com ela. Então ela se arrepende de ou não ter nutrido esses sentimentos bonitos dentro de você, ou ter estragado algo que vocês já tinham, ou planos que vocês já tinham, né? E isso de alguma forma ter transformado em você uma pessoa distante dela, né? Uma pessoa que não acredita mais, para algumas pessoas de forma mais grave, no amor de uma forma geral. Então você precisa de cura, tá? Para voltar a acreditar no seu caminho amoroso. Ou em relação a ela, você não acredita mais na sua possibilidade de ser feliz ao lado dela, tá? Não sei o que ela aprontou aqui, mas ela tem uma visão, né, muito ampla do que aconteceu. Então, ela não se arrepende, pode até sair aqui, mas ela não se arrepende de uma coisa específica que ela tenha feito. Ela se arrepende de um conjunto de coisas que ela pode ter promovido que geraram este tipo de resultado. Quer dizer, você desacreditar do amor de vocês dois. Quer dizer, a consequência mais grave é o que gera o arrependimento dela, tá? Tá logo no início da leitura. Então, não investiu, muitas vezes era uma pessoa ou que já tinha uma outra relação, ou é daquelas pessoas fracas de cabeça que acha que encontra um grande amor em qualquer esquina, né? Aí acaba jogando fora. Então, aqui, ó, 9 de espadas. Essa pessoa se arrepende pra caramba de não ter investido nesse 10 de copas com você. Mas muito. E na cabeça dela, você não quer mais. Eu não sei o que você está mostrando para ela, ou mostrou no último contato. Ela está entrando em desespero, tá? Ela se desespera, se atormenta de pensar que você desistiu dela, que você não gosta mais dela, que você não quer mais nada com ela. Olha a bobagem que eu fiz, né? Olha os erros cometidos. Então aqui ela cometeu vários erros, né? Porque tá tudo na cabeça dela, mas ela enxerga a amplitude da coisa, que é o resultado final. O resultado final é a sua mudança em relação a ela e a sua desconfiança de se você, mesmo gostando dela, você pode ter a desconfiança de que ela não lhe faria feliz, né? Que talvez ela tenha trazido para você muitas dores emocionais para algumas pessoas. Ela trouxe gatilhos de coisas difíceis que você já tinha vivido antes, né? Então, ela deixou você dessa forma. Ela te deixou pirado. Essa pessoa te enlouqueceu, né? E agora é ela que está enlouquecida. Uma vez que você começa a se erguer, mas você se ergue desse sofrimento, dessa cabeça atormentada em relação a essa pessoa, você se ergue mais forte, né? Mais forte, mais frio, mais distante,
né? Então aqui para essa pessoa, o erro, ou independente de qual tenha sido o erro ou conjunto de erros, o resultado final, né, é que é o mais grave. É o que ela se arrepende. Então, cada um tem sua história, né? Cada um de vocês aí que está assistindo a leitura tem uma história de um erro diferente dessa pessoa, ou uma sequência de erros, né? O importante é que a percepção que ela tem, e ela sofre com essa percepção muito, muito mesmo, principalmente à noite, quando ela deita a cabeça dela no travesseiro, ela tem dificuldade de dormir com o arrependimento. Aqui tem o arrependimento de ter tido erros ou atitudes que geram em você não querer mais amá-la, ou não querer investir mais nesse amor, ou não acreditar mais nesse final feliz. Para algumas pessoas, essa pessoa acha que você realmente não gosta mais dela, tá? Ou se você gosta dela, você não acredita que ela é capaz de fazer você feliz, porque ela já te deixou enlouquecido antes, tá? Então aqui fica uma sequela em você, fica um medo em você. E você, como uma rainha de espadas, você começa a se proteger de passar por isso de novo, tá? Então se essa pessoa está investindo em você novamente, ela está percebendo você muito criterioso, muito receoso, depois de muito sofrimento, tá? Meu Deus, houve traição aqui, 5 de espadas. Essa pessoa não foi legal com você. Para algumas pessoas te traiu. Para outras pessoas quis passar por cima de você e te derrotou. Para muitas pessoas aqui os derrotados de forma humilhante. Essa pessoa lhe fez muito mal, tá? Essa pessoa se arrepende muito, amargamente, tá? É um arrependimento visceral que dói muito dentro dela, tá? Ela ter passado por cima de você de alguma forma, tá? Ela não ter sido honrada, pode ter sido uma pessoa que foi desleal com você de uma série de maneiras, né? Cada um com a sua história. E você sai dessa situação derrotado de uma forma terrível, com muito sofrimento, para algumas pessoas constrangimento, para outras pessoas humilhação, né? Depois de tanta entrega. Aqui tinha muita entrega. Porque se essa pessoa se arrepende de não ter hoje um 10 de copas com você, é porque você ofereceu um 10 de copas a ela, tá? Então aqui você ofereceu tudo o que você podia. E ela fez tudo para perder. Essa pessoa hoje se arrepende, é o que eu falei. Na cabeça dela, né? E o que deixa ela muito atormentada é que ela acha que você não gosta mais dela. Ela perdeu o seu amor, tá? Então, perdeu a possibilidade de estar com você, perdeu a possibilidade de viver um grande amor, perdeu a possibilidade de estar com você de uma forma leve. Então, se vocês estão juntos, as coisas estão muito estranhas. Ela está vendo quase que de uma forma irreversível você voltar a ser a doçurinha que você era antes. Não dá, você não vai voltar a ser a pessoa que você era antes, tá? É como se fosse de repente, uma causa perdida, ela ficar insistindo em alguma coisa que na cabeça dela você não quer mais, mas ela sofre por isso, tá? Mas ela se enxerga não honrada. Então aqui há um arrependimento, há uma tormenta, uma mente atormentada, uma dor, um sofrimento pelo erro cometido. Há uma percepção de si própria como uma pessoa com atitudes ruins. Essa pessoa enxerga isso, tá? Ela se arrepende porque ela tem uma identificação de que atitudes desleais dela estragaram o que você sentia por ela, tá? E todo o desdobramento disso, quer dizer, a possibilidade de vocês ficarem juntos, a possibilidade de vocês reatarem ou de vocês continuarem, você precisa adaptar a sua situação, tá? Caiu aqui, virou, quase caiu da minha mão, a rainha de copas. Não adianta, você não vai voltar a ser a doçurinha que você era, né? Ela perde a doçurinha, a rainha de copas,
né? Existe uma troca de padrão de comportamento aqui. Você deixa de ser uma rainha de copas, atencioso, atenciosa, entregue, com seu coração na mão para oferecer a essa pessoa, e passa a ser uma pessoa que se protege desta pessoa ou do sentimento que você tem por essa pessoa. Então, ela perde a rainha de copas. Ela derrota de forma humilhante e desleal a rainha de copas. Essa rainha de copas sofre absurdamente, mas se ergue. Aqui ela já enxerga você em processo de cura, só que você não se ergue como a rainha de copas que você era. Você se ergue como uma rainha de espadas. Então você mostra uma nova pessoa, uma nova conduta, um novo olhar, né? E ela sabe que foi ela que promoveu tudo isso, tá? Então aqui não sai em situações específicas, sai o resultado final. O resultado final, que é ela perdendo uma grande oportunidade afetiva com você. Essas duas pessoas são você. Quem você era e quem você é, tá? Ela perde você, sendo desleal, né? Muitas vezes não sendo responsável afetivamente com os seus sentimentos, né? Então a coisa do passar por cima tem um pouco a ver com isso, né? Fazer o que eu quero sem me preocupar se o outro vai ficar magoado, tá? Então ela enxerga você como uma pessoa que era muito sensível, né? Uma pessoa de um coração muito bom, muito leve, com muita entrega afetiva, e agora ela enxerga que você não é mais assim com ela, pelo menos com ela, né? Em relação a ela, você pode continuar sendo essa pessoa para outras pessoas, né? Mas para com essa pessoa, você mudou. Os enamorados, você tem dúvida de que essa pessoa hoje enxerga um grande amor com você? Os enamorados embaixo 10 de copas. Ah, mas já tem 20 anos isso. Ela pode ter tocado a vida dela, pode ter casado com outro alguém, e 20 anos depois ela ainda acha que você é o amor da vida dela, que ela perdeu, que ela jogou fora. Ah, ela pensa nisso dia e noite? Gente, adapta a sua situação. Se isso aconteceu há uma semana atrás, há um mês atrás, é possível que ela ainda pense muito nisso. Há 20 anos depois, é óbvio que ela não pensa nisso dia e noite, né? Mas quando ela pensa, é a sensação que ela tem, de que ela pode ter seguido a vida dela e cometido um grande erro, tá? E estragando a história de vocês. Então, adapta a sua situação, tá? Aqui ela se arrepende muito, amargamente. Aqui tem um arrependimento brutal, tá? De não ter investido nessa conexão, nesse amor. Talvez ela não tenha tido, na época, a percepção do nível de profundidade de conexão de vocês. Talvez ela tenha achado que podia ser pele, que podia ser uma questão física, pode ser uma pessoa que não aprendeu nada com a vida e acha que encontra um grande amor em qualquer esquina, né? E toda essa intensidade pode ter gerado dúvidas nela, né? Pode ser uma pessoa despreparada. E uma vez que perde ou promove essa perda na interação de vocês, ela começa a ter uma sensação de que cometeu um grande erro, tá? Então, a rainha de copas, que era o amor da vida dela, o par perfeito, né? Então, algo que talvez ela não estivesse preparada para viver, talvez. E também pode não ter sido capaz de identificar. Hoje ela identifica. Por quê? Porque faz falta a forma que você se entregava, né? Então, o afetivo que você entregava para essa pessoa faz muita falta, tá? Gera muita culpa. Então, aí ela começa a perceber o nível de importância, né? O nível de conexão. Talvez você já soubesse, os enamorados saem do seu lado. Talvez você já soubesse
né? E tenha falado para essa pessoa ou tenha persistido muito em aceitar coisas dessa pessoa em prol da conexão de vocês, e essa pessoa talvez nunca tenha dado valor a isso, tá? Quer dizer, ela passa a dar valor quando ela começa a sofrer, ela está aprendendo pela dor. A pessoa aqui não estava preparada realmente para lhe oferecer o 10 de copas que você merecia, não. Lamentavelmente. 10 de copas, 10 de ouros. Nossa, olha o que eu fiz da minha vida. Olha, meu Deus, eu podia ter tudo, eu podia estar estabilizado com consulente 1, podia estar vivendo o grande amor da minha vida. Pode-se receber o quanto você quiser nos comentários, um 10 de copas e um 10 de ouros. Você é o grande amor da vida dessa pessoa. Ela pode ter feito muita cagada e ter estragado isso. Ela se arrepende amargamente, sente muita culpa. Mas é o que ela identifica, que hoje ela podia estar com você firme e forte e feliz. Amando, estruturado. Se vocês tiveram um casamento, né, e ela destruiu esse casamento, essa pessoa tem um arrependimento brutal do que ela fez para a relação de vocês. Inclusive pode ter te traído, né? Aqui aparecem duas rainhas, ela pode ter em algum momento identificado você como uma pessoa que estava na vida dela apenas por estrutura, né? Ter se encantado ou se enrabixado com uma outra pessoa e agora ela percebe que na realidade é o seu sentimental que faz falta. A estrutura que você oferecia ou vocês planejavam que você oferecesse para ela, tá? Essa pessoa tem um arrependimento muito grande de não ter investido mais ou não ter mantido aquilo que vocês tinham, tá? E na cabeça dela, você não quer mais, tá? Se você se afastou, se vocês estão juntos e você está demonstrando que você está estranho no namoro ou na relação, ela acha que você não gosta mais dela e que você não tem mais planos com ela, tá? É como se ela tivesse testado a conexão de vocês até o limite. Até o limite. Você chegou no seu limite aqui, né? Ou você se erguia, ou essa pessoa ia continuar passando por cima de você. Um Ás de Paus. Achou que era fogo de palha, né? Hoje ela entende que vocês têm uma conexão espiritual forte. Essa pessoa pode ter tentado te esquecer, não conseguiu. Pode ter tentado seguir em frente, não conseguiu. E para muitas pessoas, os erros dela têm a ver com questão física, né? Então era uma pessoa impulsiva que queria saciar seus desejos e de repente te traía dessa forma, não é para todo mundo, mas de uma forma geral envolvia satisfazer os próprios desejos, fazer aquilo que se quer, né? É como se ela não tivesse focada em viver algo estruturado com você ou manter a estrutura que vocês já tinham. Ela estava muito afim de fazer as vontades dela, né? E isso, de alguma forma, podia estar sendo humilhante ou magoante para você, ou desleal com você de alguma forma, né? Por quê? Porque se aqui se planeja ter uma vida em casal, ela não pode ser uma pessoa individual que só faz o que ela quer, né? Então, ela precisa ter um entendimento que para você se estruturar numa vida de casal com alguém, você tem que começar a pensar diferente, né? Então, essa coisa meio do desejo, de fazer só o que está afim, isso começa a perder um pouco o sentido, né? Você começa a ter a obrigação de ter responsabilidade afetiva com o outro, né? Sem perder a sua individualidade, é óbvio, mas você passa a ser um casal, né? Então, você tem uma outra pessoa que você também tem que pensar. Aqui, essa pessoa, ela estava muito preocupada em se satisfazer, né?
satisfazer as próprias vontades. Então, para algumas pessoas, ela desfez um casamento para viver de farrinha, ou para ficar com uma farrinha nova que conheceu, né? Um arrependimento brutal de ter feito isso. Para outras pessoas, não teve uma pessoa específica, né, que gerou essa traição. Foram atitudes de forma geral, né? Atitudes que mostravam para você que essa pessoa não estava ali 100%, né? Ela estava muito preocupada em fazer só o que era satisfatório para ela e não necessariamente em se estruturar com você, tá? Ela talvez achasse que o que vocês tinham era um pouco mais físico do que essa coisa intensa de ir para a vida toda. E agora ela pensa um pouco diferente, tá? Pode ter sido egoísta, né? Ela se arrepende muito disso. Ter tido atitudes egoístas que te magoaram muito, né? Somente zoom. Implementar. Viraram duas. Tem jeito, né, gente? Aqui, ó. A carta da culpa, 8 de espadas. Tô falando que é uma culpa, uma dor na consciência brutal, tá? Com muito sofrimento. Não é a mesma carta, mas a imagem você percebe que, né, é muito parecida. Essa pessoa se sente muito culpada por ter estragado as coisas. Tinha de alguma forma a ver com moralidade. Então, se vocês eram um triângulo amoroso, ela estava mais afim de ter algo casual, tá? Com você. Se você era a terceira parte, você entrou casualmente na vida de uma pessoa que já era comprometida, o interesse dela era só farrear, tá? Ela não tinha interesse de firmar coisas com você e ela pode ter de alguma forma não ter te contado isso e ter feito você sofrer muito dessa forma, e hoje você não quer nem ver ela pintada de ouro na sua frente, tá? O triângulo amoroso também serve para se você era uma das partes comprometidas. Então, se você tinha um relacionamento sério com essa pessoa, né? Essa pessoa era uma falsa moralista, né? Ela estava com você, mas ela podia estar fazendo só o que ela quer, né? Então, ela tinha responsabilidade só com os desejos dela, com as coisas que você queria, ela não tinha responsabilidade. E isso, independente de ter uma outra pessoa ou não, né, independente daquilo que essa pessoa está fazendo, é desleal com a relação de uma forma geral, né? Então, aqui ela pode ter se mostrado muito séria, ela pode ter se mostrado muito presente, quando na realidade ela era muito preocupada em fazer aquilo que ela tinha vontade de fazer. É uma pessoa que talvez você tenha, né, a carta do Papa, né, da moralidade, na verdade, ela mostra, essa aqui não é a carta do Papa, né? Mas a carta do Papa, ela me traz, a moralidade me traz a carta do Papa que fala muito da questão do ser o certinho, né? Vou seguir as regras, porque as regras que eu aprendi desde criança, ou a minha religião exige, ou a sociedade exige, né? Então, eu sou uma pessoa que eu não sou uma metamorfose ambulante, eu não mudo de ideia com facilidade. Eu sinto que você era uma pessoa que a sua entrega tinha muito espiritual na relação com essa pessoa. Então, você disse muita coisa, você ofereceu seu coração, sempre mostrando para ela que vocês tinham uma conexão espiritual que ela não acreditou, tá? Não sei por quê. Ela não levou fé aqui, ela achava que era muito coisa de pele. Ela não levou fé na profundidade da coisa. Caso vocês não se relacionassem, né? Caso vocês tenham se conhecido de forma casual. Então, assim,
ela não quis mudar de ideia, ela não quis ver diferente, ela quis seguir a verdade dela, ela acha que ela tá certa quando ela diz que o momento é dela, ela tem que ser individual, ela tem que ser egoísta, né? E você se entregando por completo a essa conexão. Mas você sabia, né? Isso que me passa, você sabia que havia algo ali para ser vivido. E você tentou fazer essa pessoa enxergar, mas ela não enxergou. Ou ela se recusou a enxergar, porque ela pensava diferente ou não era o momento dela. Então ela quis seguir aquilo que ela tinha na cabeça dela e hoje ela se arrepende muito, muito mesmo. Tá? Para algumas pessoas ela achou que não era tão profundo. Hoje ela enxerga, tá? A profundidade disso. Aqui tem muito sofrimento em relação a esse assunto, tá? Mas eu não vejo essa pessoa te procurando para falar sobre isso, não, tá? Eu não vejo. Essa pessoa, ela é muito honesta com ela mesma, tá? A gente tem um naipe de espadas aqui. Ela é muito honesta com ela mesma. Ela sabe dos erros dela, ela sabe do que ela causou, ela tem consciência de que atitudes dela geraram essa perda, ela sabe tudo isso, mas eu dificilmente vejo aqui ela te procurando para resolver isso, tá? Difícil. Difícil de admitir por conta da moralidade dela, tá? Ela tem uma tendência a seguir a própria verdade dela. Então, ela entende tudo que ela fez, mas para ela admitir fica um pouquinho mais difícil, tá bom? Vamos para a segunda leitura. Grupo 2, Orgonite Verde. Vamos ao grupo 2, Consulentes 2, que essa pessoa se arrepende em relação aos Consulentes 2. Se arrepende de quê? Em relação aos Consulentes 2, se arrepende de quê? Em relação aos Consulentes 2. Se arrepende de quê? Pajem de ouros. Opa! Aqui envolve um pedido de desculpas, né? Essa pessoa precisa pedir perdão por alguma coisa. Então, assim, ou ela sabe que ela hoje tem que se desculpar com você por alguma coisa, de repente, por conta de se arrepender de algo, se desculpar por esse algo que ela fez a você. Mas o mais importante aqui é que talvez ela se arrependa de não ter se desculpado antes, né? Então, talvez aconteceu alguma treta entre vocês que dependia dela de alguma forma para ser resolvida, né? Uma explicação, né? Uma valorização da parte dela em relação a você, né? Um pedido de perdão por algum erro cometido, talvez ela não tenha feito, né? Talvez ela pensa nisso, mas ela sente que ela se demora demais para fazer. Quer dizer, essa comunicação já era para ter sido feita, né? Então ela se arrepende talvez de ser lerda para se desculpar ou de ter dificuldade para admitir os erros, né? Ou que de repente vocês podem estar vivendo uma situação desagradável ou estarem afastados por uma dificuldade que ela teve de assumir um erro cometido em algum momento e se desculpar e pedir perdão de alguma forma. Vamos ver o que sai mais aqui. Caiu. A carta do mago tá aqui. Ela tinha que ter pedido perdão. E você sabe o que é mais interessante? Ela continua achando que ela deve fazer isso. Por que não faz? Bota isso em prática. É como se ela pensasse, aquilo que aconteceu, que eu não sei o que é, né? O que aconteceu entre vocês, que merece o arrependimento dela, podia ter sido resolvido antes. Se ela tivesse admitido que ela
promoveu essa treta, que ela foi manipuladora de alguma forma. Quer dizer, ela tinha que ter agido no sentido de resolver a questão. Para algumas pessoas, até admitindo erros e se desculpando por eles. E isso não foi feito. E ela tem consciência de que era ela que tinha que fazer. Então, não era você que tinha que ficar correndo atrás dela para ouvir dela um pedido de perdão. Era ela que tinha que te procurar, tá? Para algumas pessoas, o perdão seria por isso. Aqui tem perdão por ter sido muito demorada para procurar para conversar, perdão por ter sido manipuladora, perdão por só ter pensado nela mesma, uma carta 1, né? Muito individualista, por ter usado todas as ferramentas dela para agir na situação de vocês de forma a não te valorizar, por exemplo, se valorizar e não valorizar você, tá? Então, você tem que adaptar a sua situação com essa pessoa. Se você está junto dessa pessoa, se você está afastado. Se a situação aconteceu há muito tempo, se aconteceu há pouco tempo. É bem interessante, né? A pessoa se arrepender de não ter se desculpado é muito interessante. Tá aqui a carta do Sol. Poxa, foi por orgulho, né? Não admitiu um erro, não admitiu uma treta que causou por orgulho, por vaidade. Foi egóica com você. Pode ter agido e manifestado coisas pelas suas costas, por conta desse ego, tá? Para algumas pessoas, você ficou esperando ela se comunicar com você, você está esperando até hoje, ela não fez essa comunicação, ou ela disse que ia te procurar, ou ela disse que ia te ligar, ela disse que retornaria para sua vida, você está até hoje esperando esse contato dela, e ela não fez por orgulho, tá? Talvez ela tivesse medo de ser cobrada nos erros dela, né? Uma pessoa aqui, gente, tem dificuldade de admitir erro, né? Não é um imperador, né? Mas faz as bobagens, sabe que faz, né? Mas tem dificuldade de admitir, tá? Essa pessoa se arrepende de não ter procurado você, de uma forma geral. Ela se arrepende de não ter procurado você para se desculpar. Não foi porque ela não identificou o erro dela, não. Foi porque ela não quis assumir. Porque ela é teimosa e orgulhosa. E aí ela não queria admitir que errou. Ou ela não queria ser cobrado por você. Ou ela não queria ouvir de você. Viu? Eu não falei? Né? Ela não queria. Não é o tipo de pessoa que aceita isso bem. A vaidade não deixa. Aqui ela pode ter manipulado a situação de forma a tentar que você procurasse por ela e ela não tivesse que admitir erros. Ou não tivesse que se desculpar por eles. Mas talvez isso não tenha acontecido. Talvez você não tenha corrido atrás. Então ela é que tinha que manifestar uma procura. E ela não fez. Por puro orgulho. Gente orgulhosa é a que mais sofre e é a que mais perde. Caramba, a carta da Torre. Essa pessoa, ela sabe que o fato dela não ter te procurado para ter essa conversa ou pedir esse perdão que ela precisava pedir, pelo fato dela ser uma pessoa orgulhosa, é uma coisa que destrói tudo que vocês têm. Então, assim, para vocês reconstruírem aquilo que estava abalado, precisava ela se desculpar. Precisava ela demonstrar o arrependimento dela, né? Falando para você. Ele carrega a moeda, então ela chegar e falar coisas de valor. Olha, eu sei que eu errei, eu quero melhorar, né? Eu sei que você é importante para mim, eu não quero te magoar, mas quer dizer, ela tinha que ter apresentado algo para você
que ela não fez. Então a torre continua desestruturada, e essa torre está desestruturada e desabada por conta do ego dessa pessoa. É simples assim. Aqui me passa muito, como sai a carta do mago, eu não paro de olhar para ela, me passa muito a questão da manipulação. Então, por exemplo, se ela cometeu um erro com você, e você sempre era a pessoa que, quando tinha alguma treta, você era a pessoa que procurava para resolver, porque isso é seu, é natural seu, você quer resolver e acabou, né? Não há nenhum problema nisso. E talvez nessa última situação, que foi grave, muito grave, essa pessoa tem consciência disso, tá? De que ela causou algo muito grave, dessa vez você não procurou, né? Então, isso foi uma forma manipuladora dela de você fazer sempre o que você fazia. Então, independente de você estar certo ou errado, você sempre procurava para resolver. E ela ficou na zona de conforto dela, dessa forma, né? Então, ela não procura, espera você sentir saudade, sofrer e procurar por ela, porque ela é uma pessoa orgulhosa e não quer admitir os erros dela. E dessa forma ela consegue ir empurrando com a barriga a situação, sem necessariamente ter que se desculpar pelos erros que ela comete. É isso que me parece aqui. Então ela manipula a situação de forma a ela não ter que admitir os erros que ela comete por ego. E aqui ela se arrepende disso, que ela pode ter feito isso com você muitas vezes, só que dessa última vez não deu certo. Não deu certo. Ela tinha que procurar. Quando ela começou a ver que a coisa estava ficando muito ruim, quer dizer, é como se essa pessoa hoje enxergasse que a coisa ficou tão ruim que não tem como construir de novo, não tem como recuperar. O que pode recuperar essa torre é ela admitir o erro dela e pedir perdão, mas ela não consegue fazer isso, porque o ego dela é mais importante. Então ela tenta manipular a situação de forma a ela não ter que se rebaixar se desculpando. Como que ela consegue isso? Muitas vezes ela se afasta de você, ela lhe dá o tratamento do silêncio, você sofre. Sente saudade, procura, acaba cedendo. Ela está tentando fazer isso com você de novo, de forma manipuladora. E aí ela se arrepende, porque me parece que dessa vez você não foi atrás dela. Não deu certo o planinho. Então, dessa vez vai ter que ser resolvido de forma diferente. Qual seria a forma diferente? Ela manifestar a comunicação. Mas ela não consegue. Porque o ego dela é muito importante para ela. Então, ela está vendo o troço desabar, está vendo chegar num ponto em que daqui a pouco vai ser impossível de reconstruir isso e ela não faz nada a respeito. Tá? Essa pessoa, ela tem uma forma tóxica de lidar com você, tá? Toma um pouco de cuidado. Então, eu vou sumir da vida do consulente 1, até o consulente 1 sofrer o cão, ficar totalmente desestruturado sem mim e me procurar. Manipulação. Tá? Você, muito provavelmente, se você se relacionou com essa pessoa durante muito tempo, você chegou a pedir perdão por coisa que você nem fez. Para poder resolver coisas que aconteciam entre você e essa pessoa. Muitas pessoas aqui fizeram isso. Chegaram a se desculpar por coisas que vocês nem fizeram, só para poder resolver. Por quê? Porque o ego dessa pessoa é desse tipo. Tá? Um pouco de cuidado, uma análise crítica a respeito do que você vive com essa pessoa, tá? Tem os níveis mais graves e os menos graves, né? Pode ser uma pessoinha que tem mania, é mimadinha, quer que você faça tudo para ela. Tá, beleza, uma pessoa chatinha. E tem as pessoas que são mais tóxicas, mas tá lá, morrendo de saudade. Então, o que te desestrutura? Você ficar com saudade dela. Então, ela some da sua vida, para de responder, te bloqueia.
Tudo para conseguir fazer com que você procure por ela antes e dessa forma ela não seja confrontada nos erros dela. Não tenha que pedir o perdão que ela tem que pedir. Ela se arrepende de ter agido dessa forma. Por quê? Porque talvez ela tenha agido dessa forma outras vezes e você cumpriu aquilo que ela esperava. Só que eu acho que dessa vez você não cumpriu. Você deixou ela na saudade. Ah, você quer desabar essa torre? Então, toma. Também não vou te procurar mais, não. Essa pessoa está sofrendo de saudade. Tá? Então, ela se arrepende de não ter agido diferente, não ter engolido o ego dela, não ter te procurado, porque hoje ela está sofrendo de saudade, mas é demais da conta, tá? Ela sabe que ela tem que te procurar, inclusive para te dizer isso, que ela sente sua falta. Mas e o ego dela, onde que fica? Tá? Isso aqui são os imperadores da vida. Você sabe muito bem com quem você está lidando. Eu não estou te falando nenhuma novidade, tá? Se você está lidando vários ciclos repetitivos com essa pessoa fazendo isso, está na hora de você observar se isso não está sendo tóxico para você, tá? Porque, inclusive, uma das formas dela te dobrar é cortar a comunicação com você. Te dar o tratamento do silêncio. Ela corta a comunicação, fica um tempão sem falar com você. Você fica com saudade, sofre e procura por ela. É uma forma manipuladora de agir na situação. Principalmente quando ela sabe que o erro quem cometeu foi ela e é ela que tem que procurar para se desculpar. Tá? Abram o olho com esse tipo de pessoa, tá? Meu Deus, um cavaleiro de espadas, tudo feito de forma consciente e intencional. Essa pessoa é extremamente manipuladora com você, tá? Então, se da última vez vocês tiveram uma treta grave e você não foi atrás dela, ela se recolheu, parou de falar com você, gerou um sofrimento em você de forma consciente, ela fez porque quis. É isso que eu tô falando. A tentativa dela era de manipular a situação, te manipular, te fazer sentir saudade para que você mais uma vez corresse atrás dela de forma obstinada para ter um diálogo, ter uma conversa. Talvez ela já tenha promovido ciclos repetitivos assim com você N vezes. Só que eu acho que dessa vez isso que ela fez gerou um arrependimento, porque dessa vez você não seguiu o roteiro dela. Você não procurou. Você não foi atrás. Você achou que era muita maldade com você. Ela sumir da sua vida sem te dar satisfação, ela te ignorar, ela te bloquear. Você achou que era muita maldade, que você não merecia. Então você não procurou. Aí gera o arrependimento. Pô, por que eu não me desculpei pelo erro que eu cometi? Eu devia ter me desculpado, né? Então, a saída dessa pessoa da sua vida, o afastamento dela, o bloqueio dela, foi tudo intencional. Ela tinha um planejamento com isso, que era gerar em você correr atrás dela em seguida, né? Era você corresponder à ação que ela queria que você fizesse, que eu acho que você não fez. Ela tá hoje morrendo de saudade de você. Ah, mas eu estava acostumada a fazer as bobagens e o consulente 2 correr atrás de mim. Eu já sabia que ia ser assim, então eu fazia sempre o quanto eu quisesse. Só que dessa vez o consulente 2 não correu atrás de mim. E agora? E agora? Né? Agora eu tô sofrendo de saudade. Eu sou uma pessoa evoluída o suficiente para admitir isso? Por enquanto, não. Né? Por enquanto, não. Por enquanto, ainda estou na força do meu ego.
Você passou maus bocados na mão dessa pessoa, minha Nossa Senhora. Cavaleiro de Ouros. Você esperou demais a valorização vinda dessa pessoa, um pedido de desculpa dessa pessoa, essa pessoa te procurar, essa pessoa validar aquilo de bom que você entregava para ela. Essa pessoa está parada. É o cavaleiro parado do tarô. Ele está em cima do cavalo, mas, gente, o cavalo está aqui, ó, mortinho. Eu persisto em dizer, essa pessoa ainda está manipulando a situação com você, ainda está tentando te forçar a procurar por ela antes dela procurar por você. Ela não intenciona em fazer grandes movimentos na sua direção. É o cavaleiro parado e o ego. Então, ela sabe que ela tem que correr atrás de você obstinada, mas ela não faz, por orgulho. Ah, eu vou procurar o consulente 2, eu vou ter que admitir todos os erros que eu cometo? Ah, não, isso é muito humilhante. Vou procurar o consulente 2 para pedir perdão, para ser humilhado, para ser esculachado? Não. Olha aqui a minha moeda, me deixa eu aqui parada aqui com o meu valor só para mim. Eu me valorizo. Vou procurar ninguém. Aqui você está esperando há um bom tempo uma conversa com essa pessoa. Até para ela te explicar por que ela faz determinadas coisas. Mas você vai esperar bastante. Você está dependendo disso para seguir a sua vida. Você está parando a sua vida à toa. Essa pessoa está parada no ego dela. Tá? Queda de braço aqui. Ah, ela está bem com isso? Não. Não está bem com isso. Sente sua falta, está destruída, sabe que tem que pedir perdão, ela sabe, tá? Sabe que cometeu erros com você que ela tinha intenção de fazer, então ela não está de boba na situação, ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, mas para agir ela está parada. Ela pretende agir algum dia? Pretende, algum dia. É aquela coisa, o ego dela é mais importante, tá? Existem pessoas, né? Você deve conhecer muitas além dessa pessoa aqui, que para ela estar certa e sair por cima é mais importante do que ser feliz, tá? Então, ela manter a vaidade dela é mais importante do que resolver isso com você. Que você está esperando há muito tempo, né? Uma conversa, um diálogo, uma explicação, a carta do julgamento. Essa pessoa é muito interessante, né? Ela está esperando, ela sabe, em primeiro lugar, que para essa situação ressuscitar, para essa situação ter uma nova chance, né? Ter uma nova possibilidade, ela tem que procurar e ela tem que se desculpar ou explicar coisas que foram feitas, tá? Quer dizer, mostrar para você que ela te valoriza de alguma forma, te respeita de alguma forma, tá? Ela julga isso, então ela julga que é ela que precisa reconstruir esta torre. Não é você que tem que fazer esse movimento, tá? Ela sabe, ela quer fazer esse movimento, ela quer voltar para a sua vida porque ela sente a sua falta. Mas para isso ela precisa dominar o ego dela. E ela está parada para fazer isso, para admitir erros. Ela está parada para lidar com a teimosia dela. Muito parada. Mas ela sabe muito bem o que eu falei, ela tem muita consciência dos erros dela, ela tem consciência dos erros cometidos, das consequências dos erros em relação a você. Só que, de alguma forma, ela está tentando controlar a situação no tempo dela, da forma dela. Só que dessa vez eu acho que você não cumpriu o roteiro dela. As coisas desandaram. Tá? Isso foi bastante surpreendente para ela. Ela não esperava que você fosse agir diferente do que você sempre agiu.
Por isso que ela se arrepende de ter sido tão egóica com você, porque ela pode ter levado realmente as coisas a uma perda definitiva, né? Com muito sofrimento, muita saudade, tá? Consulente 2, complementar. Eu vou tirar duas, porque saíram duas, né? Na outra. Vamos ver o que sai aqui. A intensidade. Essa pessoa tem que ir até você, tem que te buscar. Ela sabe que tem que... Isso aqui virou. Não caiu, mas virou aqui. Qual é? Deixa eu ver se eu enxergo. O Criador. Gente, eu não tenho mais o que dizer. Essa pessoa sabe que está nas mãos dela resolver isso aqui. Tá nas mãos dela, tá? É ela que tem que criar a oportunidade, é ela que tem que criar a situação. É engraçado que para fazer a bobagem ela é bastante intensa, mas para resolver a bobagem ela é lerda, né? Então, está nela, né? A oportunidade de mudar o panorama da situação de vocês, tá? Tá na mão dela, o Criador. Então, ser obstinada, correr atrás daquilo que se quer, usar o próprio poder pessoal para resolver isso. Não é usar o poder pessoal só para aprontar, né? Para fazer as coisas sem pensar. Não. Correr atrás daquilo que se quer. Ser mais obstinada para resolver essa situação. Essa pessoa sabe que está nas mãos dela, tá? Resolver isso. Então, para quem está pensando em procurar, é melhor dar um tempo para que essa pessoa se movimente, tá? Porque se você procurar por ela, você vai estar massageando o ego dela de novo, tá? Ela tem consciência, ela se arrepende de não ter procurado você para admitir as coisas que ela fez, porque ela não quer ser confrontada nos erros cometidos. Aqui tem pedido de perdão que ela está se recusando a fazer. Ela quer que você ceda primeiro, tá? Aqui a sensação que eu tenho é de que essa pessoa em algum momento vai te procurar sem planejamento. Ela retorna para sua vida, tá? Meio do nada assim, ela pode restabelecer um contato. Ela sabe que é ela que tem que fazer isso, tá? Então, um pouco de cuidado para lidar com essa situação nesse momento. Por mais que você esteja sofrendo de saudade, deixa essa pessoa se movimentar primeiro, tá bom? Então, essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.